Bom dia, boa tarde, boa noite, no seu horário que você está assistindo aí o nosso programa, mas esse é mais um programa Justos e Pecadores, e hoje com um tema polêmico, né? Mais um, né? É, mais um. Não basta o carnaval pra gente apanhar. Agora a gente vai falar sobre imagens. E aí, por que nós luteranos temos imagens decorativas na igreja, usamos o crucifixo e tudo mais, né? A gente vai ver tudo isso hoje. Eu acho que é porque o luterano gosta de parecer com o católico. É o que o pessoal fala. Somos católicos. Vocês não são católicos? Somos metade católicos, né? Pois é, a gente passou um tempo aí sem gravar vídeos, né? Uhum. Motivos acadêmicos. A gente passou bem apertado aqui no seminário e na faculdade de teologia. Mas aí a gente está de volta aqui com o canal, né? O terceiro vídeo aqui do nosso canal. E hoje para falar aí sobre o mandamento sobre as imagens. Uhum. Suryan, os 10 mandamentos proíbem de fazer imagem, de modo especial o versículo 4 aqui de Êxodo 20, que diz: não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Aí continua, né? Não adore essas coisas, nem preste culto a elas e tal. Isso é um equívoco, às vezes, de tradução, né? Porque onde traduzido aí como imagens, na verdade é ídolos, né? Uhum. Então, não é para fazer ídolos. Ídolos de... A NVI, ela corrige isso. A nova versão internacional, ela coloca ídolos. Então, assim, a gente pode fazer imagens. Senão, a gente não poderia estar gravando, por exemplo. Porque é uma imagem. Sim. Né? A gente não poderia tirar fotografia, imagem de escultura. Eu tenho algumas aqui, caveirinhas de escultura. Ó. Você cultua esses negócios? Eu não. Eu acho é só decorativo, né? E a gente também usa essas imagens como decoração, como uma questão pedagógica. É que nem na escolinha bíblica dominical, quando vai ensinar as crianças, costuma mostrar imagem de Jesus, imagem dos apóstolos, imagem de Deus, imagens em geral para poder ensinar. É a mesma coisa. A gente tem que entender que durante muitos séculos as pessoas eram analfabetas, elas não sabiam ler. Então, a melhor forma que você tinha para poder apresentar a Bíblia, ensinar a Bíblia, era através das imagens. Então, elas olhavam as imagens, então elas sabiam, aquele lá é o apóstolo Paulo, e aí ela já trazia na lembrança o que ele fez, o que aconteceu, ou aquele lá é o Santo Agostinho, o que ele fez, o que aconteceu. E até hoje é uma ótima ferramenta pedagógica. A gente pode usar a imagem e explicar quais são os feitos, as obras, o exemplo das pessoas, e a gente poder seguir aquelas pessoas, os santos, no caso dos santos, e também lembrar da redenção que Jesus fez, a substituição que ele fez por nós na cruz, sendo substituto dos nossos pecados, através da imagem que a gente pode olhar para Jesus e ver lá Jesus. O que não pode é adorar, que nem as minhas caveirinhas aqui. Uma coisa é ter decorativo, né? Eu gosto de decorar com isso. O não adorar e o não prestar culto, não confiar na imagem. Uhum. Mesmo que a gente tenha a ideia de que por trás da imagem há o foco da devoção, né? Este é um argumento usado pelos católicos romanos, mas a gente não tem uma ordem expressa na escritura de fazer isso, né? Uhum. Então o uso da imagem é meramente pedagógico. Exatamente, é meramente pedagógico. Existem alguns exageros, né? Existem pessoas que colocam a imagem para dar sorte. Coloca a imagem num lugar destacado da casa e coloca bilhetinho em cima da imagem e tudo mais. Só que isso não é diferente do que a idolatria gospel. Sim. Por exemplo, o pessoal que vai na marcha para Jesus e coloca pedido no papel no pé para marchar, acreditando que aquilo Deus vai atender por causa daquilo. É igual como se fosse uma romaria, né? Mas gospel. Uma romaria. E tem gente que coloca a Bíblia para dar sorte, é aberta no Salmo 91 e tudo mais. Então a Bíblia acaba se tornando um ídolo também, em vez de se tornar a palavra de Deus que a gente tem que ler, estudar, ela se torna um livro, né? Tem gente que abre a Bíblia e põe o dedo para acreditando que Deus vai falar com ela desse jeito.
E ainda vira para os outros, eu tenho uma palavra do Senhor. Foi lá e tacou o dedo no... Já a pessoa coloca lá, maldito és na entrada, maldito és na saída, aí o pessoal vai falar, opa, peraí, acho que é Deus que está falando não, né? Judas foi e se enforcou, vai e faz igual a morte. Pois é, isso daí acaba sendo uma idolatria gospel também, né? Então, assim, existem esses exageros com imagens, a gente reconhece, né? Sim. Na devoção. O nosso país é um país muito sincrético, então você vê as pessoas passando no sal grosso dentro de uma igreja evangélica e vê gente às vezes usando a imagem como se fosse alguma coisa que energiza a casa, que energiza, que traz uma energia diferente, santificado e tudo mais. Então a gente tem que tomar cuidado com a idolatria, seja ela romana, né? Não é bem romana, mas é um sincretismo, né? Sincretismo. Ou seja ela gospel. A gente tem que tomar muito cuidado com a idolatria. Mas o uso pedagógico de imagens não tem nenhum problema. A Bíblia mesmo fala da arca, né? Com os 2 querubins, Deus mesmo manda fazer imagens. Lutero, ele lembra também de Samuel, colocou pedra como sendo altar a Deus também, então é como se fosse uma imagem também, né? Lutero, por exemplo, ele fala que se ele pudesse, ele pintaria todas as casas, todos os lugares com imagens contando a história de Jesus, contando a história dos apóstolos. Então, eu acredito que essa visão de Lutero está certa, né? Porque ela é uma visão pedagógica, a ideia é ensinar. Então você usa a imagem para ensinar. É como se fosse um filme, né? Só que em imagens, né? Escultura, pintura, essas coisas. E as igrejas ali do período medieval, né? E as igrejas de hoje que seguem esse estilo gótico, neogótico, né? Elas têm esse aspecto das imagens nos vitrais, né? Retratando ali a Via Crucis, Paixão de Cristo ou cenas do Evangelho, né? Isso, além de arte, se tornou aí patrimônio cultural do mundo todo, né? E é algo bem interessante. Infelizmente, no Brasil não é uma cultura muito, muito divulgada, principalmente entre as igrejas evangélicas, né? Inclusive os luteranos no Brasil são bem influenciados pela cultura evangélica brasileira, né? Exatamente. Que esse negócio de ser contra a imagem se chama iconoclastia. Os iconoclastas influenciam muito os luteranos, infelizmente, que acabam deixando de aproveitar esse recurso pedagógico também para poder mostrar para as pessoas, ensinar para que as pessoas olhem e falem, olha, esse aqui é Jesus, ele morreu por mim, ele me substituiu na cruz. Né? Para quem assistiu aquele filme Lutero de 2006, se eu não me engano, tem uma cena bem interessante onde o Lutero estava no castelo do Wartburgo, né? E o Karlstadt, ele toma ali a liderança da coisa, ele fala que não era para chamar mais ele de Karlstadt, que ele era o irmão André, ele tira um crucifixo do pescoço de um estudante de teologia e faz um mutirão de pessoas para atacar a igreja da cidade lá de Wittenberg, taca pedra, quebra a imagem, taca fogo. Se bobeasse, eles iam queimar até o padre que estava celebrando a missa lá. E quem impediu foi o Lutero, né? Que chegou lá na hora. Isso na cena do filme, né? Não sei se aquela cena ali aconteceu de fato, mas retrata bem esse conflito que surgiu ali na época da Reforma e até um pouco antes, né? Na época ali da igreja... quando a igreja ainda era unida, né? Antes do grande cisma entre a igreja católica e a igreja ortodoxa, teve até um concílio, não lembro qual concílio que foi, que tratou disso, a questão das imagens. Foi o 7º concílio ecumênico. Nesse concílio ecumênico estavam se discutindo porque os muçulmanos eram contra a imagem. A igreja estava recebendo muita influência dos muçulmanos. Sim. Então muitos queriam acabar com as imagens. Então a igreja se reuniu e decidiu que Cristo é a imagem de Deus e ele se apresentou para nós. Então não tem nenhum problema fazer imagens, assim como Cristo é a imagem, semelhança de Deus e veio para nós. A gente pode fazer representações de Cristo, de Deus, porque Cristo revelou a Deus. Então muitos diziam, ninguém viu o Pai.
mas Cristo fala, quem me vê, vê o Pai. Então, fazer representações de Cristo, da Trindade, não é um problema. Você pode fazer uma representação da Trindade. E nesse concílio foi decidido isso. E que os ícones, as imagens são chamadas de ícones, tanto na Igreja Oriental quanto na Ocidental. Os ícones são demonstração de fé, porque você confessa a sua fé através dos ícones também. Assim como a gente tem a confissão falada, também tem a confissão visual. Os ícones são confissão visual da nossa fé. Então, quando eu uso um crucifixo, que nem aqui, eu estou usando uma camiseta com uma cruz. Eu estou confessando visualmente a minha fé em Jesus. Em crucifixo, com a imagem, também é a mesma coisa. Então, você pode usar isso como recurso pedagógico e como recurso de confissão de fé também. Sim. E agora uma questão interessante, algumas pessoas que pegam o catecismo menor, elas vão notar que esse mandamento, né, essa divisão de mandamentos que normalmente os evangélicos fazem, ela não está ali no catecismo menor de Lutero, né? Não tem lá o Lutero comentando, não farás para ti imagem de escultura. Ou seja, o Lutero ele já ligou isso aqui, que é feito, que está dito no versículo 4, não faça imagem de escultura, não adore essas coisas, não preste culto a elas, porque eu sou o Senhor. Mas isso está bem ligado ao verso 3, que diz, não tenha outros deuses diante de mim. Né? Exatamente. Está tudo no contexto aqui, né? De não colocar, não ter nada que substitua a Deus, mas que nós devemos confiar somente em Deus. Né? Exatamente. É a idolatria que Deus está condenando ali no mandamento, no primeiro mandamento, é a idolatria. Não fazer imagens. A gente pode fazer imagens. Você pode tirar fotografia, você pode fazer escultura, você pode usar a imagem de Jesus na escola dominical, você pode usar crucifixo, pode entrar em igrejas com vitrais, não tem nenhum problema. O que você não pode é ter outros deuses, confiar em outra coisa a não ser Jesus Cristo. Se você confia que algo vai te dar sorte, que um objeto vai te dar sorte, uma superstição que seja, você está confiando em outras coisas a não ser em Deus. Isso é o pecado. Isso é o pecado. Agora, você ter uma representação não é pecado, não tem nenhum problema. Isso que seria muito estranho, né? Depois Deus manda fazer querubins, colocar na arca. Depois Deus manda fazer uma serpente, né? Para que fosse levantada e curasse o povo. Então, até mesmo o próprio templo. Exatamente. Que é construído depois, né? Exatamente. E Deus manda fazer, né? Então, não é a imagem que Deus proíbe. É a idolatria. Ok? E quando essa idolatria surge, Deus manda destruir. Foi o que Deus mandou. Deus deu um sumiço na arca, né? Exatamente. Ele se encarregou de fazer um sumiço na arca. Ele se encarregou de sumir com o corpo de Moisés, né? E o templo também que também não deixou lá para ninguém ter idolatria. Pois é. Quando você transfere a fé de Deus para qualquer objeto, para qualquer outra pessoa, você está caindo em idolatria. Então Deus não quer isso. Por isso que ele fez sumir a serpente de bronze, a arca da aliança sumiu, o corpo de Moisés sumiu, tudo isso sumiu. O templo também foi destruído para mostrar que o templo é Cristo. Então é errado fazer peregrinação a Wittenberg? Pois é. Não, Lutero pode. Lutero pode. Brincadeira. Brincadeira. É isso aí. Hoje, então, a gente falou sobre imagens. Tentamos deixar o vídeo mais curto possível. E espero que você tenha gostado. Qualquer coisa, comenta aí, dê sua sugestão de tema também, para a gente poder trabalhar aqui. E obrigado pela audiência. Isso aí, obrigado. Vamos tentar manter a frequência dos vídeos, né? É meio complicado. É complicado não só gravar, né? Mas a gente fazer a pauta dos conteúdos, edição de vídeo, né? Mas a gente vai tentar manter a frequência. Muito obrigado por acompanhar a gente nesses minutos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe sua curtida, seu comentário, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, para que nós possamos propagar um pouco mais desse pouco conhecimento que a gente tem, né? É isso aí. Valeu. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Tchau.